Fala rapaziada, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é pegando o boi pelo chifre. Roda a vinheta. Eu gosto dessa expressão, pegar no chifre do boi. O pastor Wilson sempre fala isso pra gente nos discipulados e eu acho uma ilustração muito boa para o que nós precisamos fazer. Ir para cima, enfrentar o desafio, enfrentar o boi que está lá nos afrontando, pegar pelo chifre e derrubar ele. Talvez você já chegou há alguns meses na igreja, talvez você já está há vários anos, mas não é mais tempo de você ficar só observando, de você ficar só analisando o que precisa melhorar, as coisas que não estão indo muito bem. Existe muita coisa para fazer. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Ele não precisa de ninguém, mas Ele quer nos usar. E quem mais é abençoado somos nós mesmos. Quando nós somos usados por Deus, quando nos envolvemos na obra de Deus, nós desfrutamos de bênçãos incontáveis. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não quis fazer assim. Ele quis nos dar o privilégio de trabalharmos com Ele, de sermos cooperadores na obra de Deus. É tempo já de você se envolver na obra de Deus, porque Deus te deu talentos. Nenhuma pessoa foi criada sem dons. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, alguns receberam mais, outros receberam menos, mas todos receberam pelo menos um talento. Você tem um talento. Talvez você pense que não, mas você tem algo que você gosta de fazer. Tem algo que você faz bem, é o talento que você tem. Deus não desperdiça recursos. Deus te deu esses talentos para serem usados para a glória dele. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Tudo que Deus faz com propósito. Os seus talentos, existe algo precioso que vai acontecer através do uso deles. Assim como Jesus. Jesus, ele era carpinteiro. E às vezes eu fico pensando nas pessoas que tinham em casa uma cadeira que foi Jesus que fez. Jesus, ele era carpinteiro, ele era um trabalhador, ele não era um à toa. Ele tinha o seu ofício, mas Jesus sabia que ele não veio para essa terra para ser carpinteiro. Isso era o ofício, o trabalho dele, mas existia um propósito muito maior, um sonho no coração de Deus. Irmão, com você é a mesma coisa. Você foi salvo. E o Espírito Santo está te transformando, te deixando cada vez mais parecido com Jesus. Você tem o seu trabalho, você tem a sua habilidade, o seu talento, mas você não foi criado por Deus para isso. Tudo isso são talentos, são dons que Deus te deu para que seja usado para a glória dele. Existe um propósito no coração de Deus muito maior do que você ser só um profissional bem-sucedido. Imagina Jesus vivendo aqui só para ser um carpinteiro muito bom. Ele fazia o seu trabalho com responsabilidade, certamente ele era bem sucedido. Agora, o propósito de Deus era muito maior do que isso. Tinha a ver com a salvação, tinha a ver com a edificação da igreja, tinha a ver com o propósito para o qual o homem foi criado, que é conter Deus. Deus te deu dons e talentos. Não é para você só usá-lo em coisas naturais, existe algo muito maior. E Deus te chama para fazer o que você foi chamado para fazer pelo Senhor. Quando a gente vive dessa maneira, a igreja não fica chata, a igreja fica maravilhosa, porque os nossos dons e talentos estão sendo usados para cumprir o propósito de Deus. E as promessas de Deus a respeito disso são espetaculares. Porque certamente vão vir desafios, grandes desafios. É muito comum, depois que as pessoas começam a trabalhar para Jesus, começam a pegar no chifre do boi, elas passam por um tempo de crise. Quando você chegar, porque certamente você vai chegar, persevere. Persevere, porque isso vai te levar para Deus. Você vai clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu não consigo, o meu talento não é suficiente. Você vai ver o poder de Deus se manifestando e Deus te usando para que coisas maravilhosas aconteçam através de você, através dos seus dons, das suas habilidades. Deus te chamou para isso. E não para por aí. Deus tem coisas muito mais elevadas para você, muito maiores do que você pede, do que você pensa.
se coloca à disposição de Deus com todo o seu vigor, que você vai ver como isso é maravilhoso, poderoso. Tem outro versículo que eu gosto demais, que fala a respeito disso também, que é: tudo que colocares a mão prosperará. Você é filho de Deus, você carrega Deus dentro de você. Quando você vive isso, você passa a ter uma igreja maravilhosa. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.